Fala feras, aqui é o professor Eduardo Pérez de Física. Hoje eu vim aqui para responder uma questãozinha sobre circuitos elétricos, tá? Da prova azul de 2022. Gente, presta bem atenção que circuitos elétricos, se você pegar as provas antigas, você geralmente tem mais de 2 questões na prova, certo? E essa questãozinha aqui em específico, ela fala sobre a primeira lei de Ohm, de resistência, e ela fala também sobre associação de geradores. Olha só, gente, presta bem atenção, é a questão 119. Veja, da prova azul. Uma lanterna funciona com 3 pilhas de resistência interna igual a 0,5 ohms, cada ligadas em série. Quando posicionadas corretamente, devem acender a lâmpada incandescente de especificações 4,5 watts e 4,5 volts. Cada pilha na posição correta gera uma força eletromotriz. Força eletromotriz de 1,5 volts. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete um equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Considere que as pilhas mantêm contato independentemente da posição. Com esse equívoco, qual é a intensidade de corrente que passa pela lâmpada ao se ligar a lanterna? Gente, olha só, o que ele quer saber é justamente a intensidade da corrente elétrica, a amperagem. Mas não é no circuito formado certinho não, com 3 lâmpadas no caso em série. Porque ele fala que uma delas vai inverter o polo, certo? Então quando você inverte o polo, você muda a intensidade da corrente elétrica, a amperagem dele, certo? Olha só, gente, no texto ele é bem claro que ele diz que eu tenho, no caso, 3 pilhas, no caso 3 geradores, associados em série, onde cada um deles possui a resistência interna de 0,5 ohms, como está vendo aqui no quadro. Aí olha só, mas o que acontece? Um deles é invertido. Você tem aqui um polo negativo e um polo positivo. Quando você inverteu, eu coloquei o polo positivo na frente e o negativo atrás. Ou seja, eu inverti os polos. Quando você inverte os polos, ele deixa de ser um gerador e passa a ser um receptor. Ele não mais vai ter força eletromotriz. Ele vai ter agora força contra-eletromotriz. Então, olha só, gente. Primeiro na questão, coloca os dados para não ter que voltar no texto. Tá? Ó, ele diz que a resistência interna de cada um deles é 0,5. Então, R1 é igual a R2, que é igual a R3, que é igual a 0,5. As resistências aqui, ó. Certo? Ele diz que a força eletromotriz de cada um deles é 1,5 volts. Só que como eu inverti um deles não vai ser mais força eletromotriz, vai ser força contra-eletromotriz, porque ele deixou de ser um gerador para ser um receptor. Lembra disso? E outra coisa, ó. Esse circuito aqui de geradores, ele está aqui justamente para alimentar uma lâmpada, certo? Que tem as especificações de 4,5 volts e 4,5 watts, certo? Então veja só, para eu achar a intensidade da corrente elétrica, eu tenho que saber qual é a resistência equivalente dessa associação de geradores. O que eu faço? Como está em série, e é bem claro no texto, logo no início, né? Eu vou somar, no caso, as resistências. 0,5 mais 0,5 mais 0,5, que deu quanto? 1,5 ohms. Guarda esse valor aí, que a gente vai usar, viu, gente? Tá? Aí, olha só. Só que é o seguinte, agora. Eu tenho que saber também qual é a minha voltagem. Então, veja. Como eu tenho agora 2 geradores e um receptor, a força eletromotriz desses 2 geradores são somadas. Então, 1,5 mais 1,5, 3. E lembra daquele que inverteu o polo? Ele está aqui separado. Porque eu não vou somar com eles, eu vou subtrair. Porque eu inverti. Se você inverter, vai ter que inverter o sinal também na hora da conta. Certo? Aí, olha só. Então, a DDP, certo? Desse circuito em série, ele vai ser 3, que é a força eletromotriz, menos a força contra-eletromotriz, que vai ser quanto isso aqui? 1,5 volts. Ok? Olha só. Eu não tenho o valor da resistência da minha lâmpada, mas ele deu a voltagem e deu a potência. Então, o que eu faço? Eu jogo na fórmula aqui, uso esses 2 valores aqui, ó, para achar. O que eu vou ter aqui? Potência de 4,5 watts, DDP de 4,5 volts da lâmpada. Tá? Então, isso quer dizer que a resistência externa, né, da lâmpada está sendo alimentada pelos geradores, vai ser agora 4,5 ohms. O que acontece agora, gente? Agora é só jogar naquela fórmula, nessa aqui, ó, lei de Ohm por IE. Lei de Ohm por IE, no caso, eu vou usar quando eu tenho um circuito com gerador, receptor e resistor. Força eletromotriz, 1,5 mais 1,5 deu quanto? 3. Não é isso? Força contra-eletromotriz deu quanto? 1,5. Porque é justamente aquela pilha que inverteu os polos. Tá?
Então, o que eu tenho aqui? 4,5, que é a resistência externa que eu calculei, certo? E eu tenho aqui, gente, no caso, o somatório das resistências internas dos geradores, dos dois geradores com aquele receptor, que deu quanto aqui? 1,5. Somado, aqui dá 6. Subtraído, aqui dá 1,5. 1,5 dividido por 6, eu tenho 0,25 amperes, no caso, certo? Que é a intensidade da corrente elétrica, a resposta à letra A. Beleza, galera?